Olá, leitores! Hoje tem resenha do segundo livro da saga Lux. Eu já falei sobre esse livro aqui no meu perfil, mas não fiz uma resenha e nem falei especificamente sobre ele, sabe, um vídeo inteiro. Mas eu gostei demais de Obsidiana, que é o primeiro livro dessa saga, que é um romance adolescente com algo sobrenatural, digamos assim, algo meio ficção científica, que são os alienígenas, e é um livro que é surpreendentemente bom e eu gostei muito mesmo. Então eu resolvi ler a sequência, Onyx, porém quando eu fui comprar esses livros, eu acabei os comprando usados. E esse livro aqui tava super caro em português na época que eu comprei, hoje em dia você tá achando bem baratinho, mas eu tinha encontrado essa edição aqui, se eu não me engano, por uns R$20 em inglês na estante virtual. E aí eu acabei comprando porque eu falei assim, já que eu já li o primeiro livro em português, eu vou tentar ler o segundo em inglês pra poder dar uma melhoradinha aí nesse aprendendo um novo idioma, só que com um livro que eu já meio que conheço o que eles vão falar, conheço alguns vocabulários e dá pra ter uma ideia de como ia ser esse livro no idioma original. Ou seja, eu achei que lendo esse livro em inglês não ia ser realmente um grande desafio, ia ser algo bacana pra poder melhorar o meu inglês e também continuar lendo essa saga que eu gostei muito. Só que eu demorei muito tempo para poder terminar de ler esse livro. Um dos motivos é porque sim, é em inglês e minha leitura foi ficando mais lenta por conta disso, mais empacadinha, porque teve muitas palavras que eu não conhecia, que eu tinha que descobrir o que significavam para poder continuar a leitura e fazer sentido para mim, mas também porque eu tava em época de prova, de coisas na faculdade, então eu fui lendo muito devagar. E aí eu acabei lendo o finalzinho do livro um pouco com o audiobook, então eu li a maior parte, até a metade mais ou menos, só lendo normal, depois eu li mais uns 4 capítulos assim com o audiobook, e aí depois eu finalizei com leitura normal mesmo. Eu já fiz uma resenha completinha lá no Scooby assim que eu finalizei a leitura, então por aqui eu vou tentar dar o máximo de detalhes possível que eu não coloquei naquele texto e também algumas coisas que eu acho importante acrescentar em relação ao primeiro livro, entre outras coisas. Mas antes, dando uma breve resumidinha desse primeiro livro, tem essa menina, a Cat, que ela é uma adolescente, o pai dela morreu de câncer, ela e a mãe dela vão se mudar para uma outra cidade, a mãe dela, ela trabalha em hospital, na área da saúde, então elas mudam para uma cidade muito pichuchuquinha e de cara ela já tem uns vizinhos muito peculiares, uns vizinhos bem diferentes, e ela faz amizade com um desses vizinhos, que é uma menina chamada Dee, e lá pra frente a gente vai descobrir que existe toda uma questão de alienígenas, que o governo espiona eles, esses alienígenas, sobre o que eles podem ou não fazer, e eles têm poderes que teoricamente são secretos, e muitas coisas acontecem por conta disso, e algumas coisas legais sobre essa protagonista, tirando a parte que ela se envolve numa coisa muito louca com esses alienígenas, né, faz amizade com eles, acaba tendo um relacionamento meio conturbado com o Damon, que é o irmão da Dee, que parece que ele odeia ela, mas ao mesmo tempo eles têm essa questão de eu te odeio, mas ao mesmo tempo eu quero ter um relacionamento com você, uma coisa bem estranha e bem intensa, que a princípio eu não gostava do Damon, mas no segundo livro eu comecei a gostar, eu vou explicar pra vocês o porquê. Porém, ele tem isso, mas além disso, aqui ele é muito legal, porque ela tem um blog onde ela fala sobre livros, então é um blog mesmo, gente, ela digita, então ela faz lá resenhas, fala o que ela achou, e ela é realmente uma personagem leitora, então a gente vê ela falando sobre isso ao longo dos livros, porque muitos livros que a gente vê às vezes que os protagonistas são leitores, eles nunca pegam num livro, ou sabe, eles nem comentam sobre isso, é basicamente, gosta de ler, e isso não aparece mais no enredo, mas aqui realmente aparece como algo que ela gosta, um hobby, inclusive ela tem livros espalhados pela casa inteira, a mãe dela trabalha muito, e depois da morte do pai dela, ela acaba ficando muito tempo sozinha, então ela realmente busca um conforto nos livros. Agora, saindo aí desse primeiro livro, no final do primeiro livro, a gente acaba tendo uma cena em que o Damon precisa salvar a vida dela, da personagem principal, e acaba modificando ela, ou seja, ele acaba depositando um pouquinho do poder dele nela, e eles acabam tendo como se fosse uma conexão depois disso, ficam conectados de alguma forma que a gente não entende muito bem, mas é uma coisa que fica meio complexa, que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, e depois o Damon vai e revela que ele gosta dela, só que aí ela também fica na dúvida, poxa, você gosta de mim só porque a gente tem essa ligação, ou porque você realmente já gostava, mas você já me tratava de uma forma estranha, mas você me tratava de uma
forma estranha, porque você achou que você não ia poder ficar comigo, e agora as coisas já são diferentes, então fica um clima muito estranho naquele finalzinho de livro. E esse livro aqui continuam com essas dúvidas no comecinho. Aí ele gosta de mim só porque a gente tem essa ligação agora, ele gosta de mim de verdade, o que eu vou fazer. No final do livro anterior tinha acabado também, ela tinha saído com um cara péssimo, horrível, que assim, muito péssimo da escola dela, o Simon. E aí nesse aqui ela fica meio que, ai, eu tô saindo com o Damon, eu não tô, é uma coisa meio estranha, todo mundo percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas os dois não admitem. O Damon até fala em alguns momentos, sabe, ai, tipo, eu gosto de você, ou enfim, só que eles não admitem um pro outro. Ai, eu gosto muito de você, eu quero estar com você, eu quero um relacionamento com você. Eles não têm isso, mesmo que esteja óbvio que eles querem. E os livros dessa saga, eu não sei se são todos, mas esses dois primeiros que eu li, tem muita semelhança com algumas outras sagas que a gente conhece. E eu não sei se é por conta de alguma inspiração que a autora teve, ou se é por conta mesmo da época que esses livros foram escritos, porque isso era muito comum, os livros terem uma vibe parecida nesse período. Mas várias coisas parecem demais com os livros da saga Crepúsculo, mas não tipo tudo, sabe, enredo ou como as coisas funcionam, mas alguns detalhes, sabe, alguns detalhes que se você leu os livros da saga Crepúsculo, você leu inteiro, você consegue pescar. E o que eu pesquei nesse livro é que no comecinho, por conta dessas coisas estranhas que aconteceram com o Damon e com ela, apareceu um outro personagem, um tal de Blake, que ele é um cara legal, ele é um cara que é surfista e que tal, ele fala, ah, eu gosto do seu blog. Eles acabam tendo um interesse, uma interação diferente, que ela não sabe muito bem o que é, mas ela sai com ele, ela acaba também beijando ele, então eles têm meio que uma relação diferente. O que me lembrou demais também o segundo livro da saga Crepúsculo, Lua Nova, onde o Edward também fica afastado, aconteceu umas situações meio estranhas, uma coisa meio vida e morte, meio esquisito. Aí aparece o que? O Jacob, que é um cara que, mora lá em La Push, que pra quem não sabe, La Push tem tipo uma prainha, uma coisa super assim diferente, que gosta dela, que gosta das mesmas coisas que ela e valoriza ela de alguma forma, sabe? Ele mostra que está realmente super interessado nela. E aí o que o Blake, assim como o Jacob, a gente descobre que ele tem umas habilidades especiais. Enquanto o Jacob, ele vira, né, um lobisomem, aqui o Blake, ele também é como se fosse esse mutante, né, essa coisa que é meio alienígena, meio humana, igual aconteceu com ela, porque o Damon transformou ela, deu essa ligação dela. Então, basicamente, o Blake é isso também, alguém fez isso com ele, ele conta uma história mó triste lá. Um amigo fez isso comigo, e aí eu não sei onde ele tá, porque não sei o que, e enfim, mataram todo mundo, mataram ele, etc. Eu tô aqui sozinho e eu quero só te ajudar. Então ele pinta esse discurso de eu quero te ajudar pra ela. E aí as coisas seguem num rumo muito diferente, porque a gente sabe que tem um pezinho atrás com esse cara, porque esse cara do nada chega, mexendo assim num esquema que já tá meio confuso, o Damon já tá desconfiando dele, e tem um pessoal aqui que chama Dodds, que é como se fosse uma polícia secreta, né, uma CIA, enfim, só que lida com essa parte desses alienígenas, eles meio que controlam esse pessoal, diversas coisas, inclusive eles têm formas de torturar eles, de matar eles, então eles têm muito medo, os Luxen, desses Dodge, de chegarem e fizerem qualquer coisa com eles, inclusive no passado, isso foi um grande problema. Então o Damon fica com essa, sabe, com essa pezinha atrás, de, será que ele é um dos Dodges? Será que não? E já a Kate, né, ela não fica, porque ela não sabe muito bem o que fazer ou em quem acreditar muito, porque o Blake, ele traz sim coisas muito importantes, muito pertinentes, que acabam sendo verdade, mas o Damon, ele também traz coisas muito importantes, porém ele age com ela de uma forma muito estranha. Desde o começo, como ele agiu muito discrepante com ela, uma hora eu te amo, uma hora eu te odeio, ela não sabe muito bem o que esperar dele, ou o que é verdade ou não vindo dele. Aí as coisas vão se complicando ainda mais, porque rola um negócio de confiança. Em quem ela vai confiar? O que é verdade? O que é mentira? O que estão contando pra ela? O que ela é? O que ela pode? O que ela não pode fazer? Porque ela também começa a ter uns tipos de poderes, assim, de poder levitar umas coisas. Enfim, ela começa a ter uns poderes muito loucos, igual os Luxen lá, que essa raça de alienígenas também tem. Então é uma coisa que ela fica meio, sabe o que eu vou fazer? Eu quero ajudar eles, porque muitas coisas aconteceram com eles, né, por conta desses Dodges. O irmão deles, da Dee e do Damon, tinha desaparecido, o Dawson, e a gente não sabe onde ele tá até esse primeiro momento do livro. Então fica nesse negócio que ela fica com medo, e o Blake vai se mostrando cada vez mais abusivo, cada vez mais, sabe,
possessivo com ela de uma maneira estranha, as coisas vão acontecendo de uma forma esquisita, ela começa a perceber que tem algo errado. Mas aí ela começa a perceber coisas erradas em outros âmbitos da sua vida. Por exemplo, a sua mãe, ela tava sozinha todos esses anos que o pai dela morreu, ela não se interessara por outras pessoas, mas do nada ela conhece esse cara, esse Will, que é médico, e parece que é mil maravilhas, sabe? É só amor, só beijo, só abraços, coisa linda demais, mas as coisas com ele também acabam ficando estranhas, muito estranhas mesmo. E o que eu achei desse livro? Eu gostei muito. Eu não sei se o pessoal fala se é bom ou se é ruim esse livro, sei lá, mas eu simplesmente gostei muito. Se esse livro tivesse em português, ou se eu tivesse tido realmente muito tempo pra lê-lo lá no comecinho, né, da leitura, eu não tivesse ficado empacada, seria uma leitura super rápida de ser feita, porque é muito interessante, é muito envolvente. Eu não sei o que tem nesses livros, mas pra mim eles são muito envolventes, gente. Eu tenho 20 anos já, eu não tô no ensino médio, sabe? Esse tipo de livro, normalmente, assim, ultimamente, não me dá tanto interesse se não tem alguma coisa a mais, porque eu não vivo mais esse período, mas esse livro realmente tem alguma coisa que me chama a atenção, alguma coisa diferente. Eu gostei muito. E assim, já contando spoiler, já que provavelmente você tá até aqui nesse vídeo, ou você, sei lá, já leu esse livro, ou você já leu o primeiro livro, enfim, mas eu tô contando spoiler, gente, desculpa. Mas o que acontece aqui é que quando o irmão dele lá, a gente descobre que tá vivo, que aquela Bethany, que o irmão dele se envolveu e sumiu, aquela menina humana, também tá viva, e parece que ela tá sendo meio que mantida em cárcere, meio, não em cárcere, mas meio observada, uma coisa meio estranha, igual o Blake. E parece que o irmão dele lá, o Dawson, ele também tá sendo mantido de uma forma estranha. E quando esse irmão aparece, ele aparece de forma assim, nada, depois de Will ter sequestrado ela, ter feito todas aquelas coisas, ter tentado obrigar o Damon a transformar ele em meio alienígena também, ter feito a transformação nele. Gente, eu fiquei chocada, chocada mesmo, chocada demais, porque é uma coisa que eu não tava esperando, porque eu vi que eles tinham enganado, né? O Will, na verdade, tinha enganado eles sobre o paradeiro do Dawson, onde ele tava, e do nada ele aparece na porta da casa deles no final do livro. Eu fiquei simplesmente chocadíssima. Chocadíssima, real, porque eu não tava esperando, eu achei que o irmão dele já tinha morrido, foi só uma enganação, ou talvez que o irmão dele nunca ia aparecer, ou talvez fosse precisar no final, mas foi uma coisa muito, muito, muito doida de se ver. Eu pretendo sim continuar a ler essa saga, mas eu vou continuar lendo em e-book porque tá disponível lá no Kindle Unlimited e eu consigo ler porque eu tô assinando agora isso. Mas esse primeiro livro aqui, amei, ótimo, só que você tem que ler de mente aberta e não querendo gostar dos protagonistas no primeiro momento, nem do Damon lá, porque, tipo, eu não gostava dele nesse livro. Nesse aqui, eu comecei a gostar do Damon, mas mais pro meio, pro final do livro, comecei a gostar de verdade. E eu já tô, na verdade, começando a ler o terceiro livro, que é Opala, só que eu tô lendo em português, né, em e-book. E o que eu tô achando, eu não sei o que vai acontecer. No comecinho, eu comecei a ter um interesse pelo Dawson, o irmão do Damon, só que eu não sei até que ponto ele é, tipo, super perigoso, até que ponto torturaram ele, ou até que ponto ele é ele, ou talvez ele tenha sido manipulado por alguém, tipo, enfim, eu não sei, eu tenho mil teorias do que tá rolando com esse cara, mas eu acho que talvez o Dawson seja um dos meus favoritos. O Damon, eu tô achando uma gracinha nesse livro aqui. Ele tá uma gracinha. E eu não sei na edição em português desse livro aqui, né? Mas a edição em inglês tem tipo um capítulo extra narrado pelo Damon, um capítulo aqui do livro. Só que na visão dele eu achei isso muito legal. Eu acho que eu amo essas edições em inglês de Magic em paperback por causa disso. Porque tipo, tem o livro inteiro e depois no final ainda tem tipo capítulo extra. E às vezes tem até tipo capítulos de outros livros da mesma autora. Aqui tem um que eu não sei nem que livro que é, mas tem uns 2, 3 capítulos de um outro livro que eu simplesmente não faço ideia de que livro que é, mas só eu já li já também, eu tô com um leve interesse em procurar saber mais sobre ele. Mas vamos focar primeiro nessa saga Lux pra ver se eu termino tudo e descubro, tipo, onde isso vai dar. Então, basicamente, esse primeiro livro foi a personagem principal descobrindo sobre esse novo mundo, mudando de cidade, fazendo amigos alienígenas, lidando com várias coisas e com um final chocante. E esse livro aqui é basicamente as consequências desse primeiro aqui, só que envolvendo coisas maiores. Enquanto aqui parece que não, que os Luxen, eles têm tudo sob controle, eles são super fortes, nada consegue pegar eles. Aqui não, aqui a gente sente uma vibe mais, eles são frágeis sim, eles são uma espécie que
estão sim em extinção, que eles não são humanos, né? Eles são uma espécie que é diferente da gente, que estão sofrendo e que tem gente caçando eles e fazendo maldades e que querendo que eles façam coisas que eles não querem. Então é uma coisa muito louca. É legal ver o peso sobre esses dois livros. É diferente do que eu tava esperando. E como eu disse, tem sim muitas referências a outros livros dessa mesma época, como por exemplo o Crepúsculo, enfim, alguns livros desse estilo, que eu não sei se vocês lembram, mas é que uma vibe mais o cara misterioso, a menina que gosta de ler, mais assim, mais tímida e tudo mais, segue esse sentido, só que com um plot, né, totalmente diferente. Eu não tava esperando o plot de nenhum desses dois livros, acho que isso que me pegou tanto, eu amei. Então, Onyx realmente é muito bom, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de hoje. Eu não sei se foi bem uma resenha, acho que foi mais um bate-papo sobre o que foi esse livro, esses dois livros pra mim. Acabei misturando muito, eu queria falar mais sobre Onyx, mas meio que não tem como falar sobre Onyx sem falar de Obsidiana, porque os dois estão muito ligados, os acontecimentos dos dois livros, eles realmente, assim, estão grudadinhos, então não tem como você ler o segundo livro sem você ler o primeiro. Não tem como você pular só com uma resenha, tem que ler tudo pra poder fazer sentido. Mas eu simplesmente amei fazer isso e eu pretendo trazer mais vídeos assim aqui no perfil. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!